Olá, galerinha, tudo bem? Terceiro ano! Sejam bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa de hoje. Hoje nós vamos dar continuidade às nossas atividades após uma semana de avaliações, recuperações. Então, como é que vocês estão? Tudo certo? Vamos dar continuidade às nossas atividades, porque a escola não para, né? Apesar de estarmos em casa, nós não paramos, nós estamos aqui todos juntos estudando, mesmo separados, mesmo distantes, certo? Então, convido vocês a abrir a apostila na página 10 de português, para que a gente possa fazer o que a gente mais gosta, estudar juntinhos, tá bom? Então aqui eu quero só relembrar com vocês que nós, nas aulas anteriores, né, antes da recuperação, antes das avaliações, nós estudamos o gênero textual receitas, né? E aqui, numa história em quadrinho, o menino maluquinho, ele aprendeu a fazer, ele ensinou, na verdade, né? Nós é que aprendemos a fazer pão de queijo, né? Pão de queijo mineirinho, lembram? E aqui a gente fez algumas atividades e agora a gente vai para a página 10, onde a gente vai misturar como uma receita, dois gêneros textuais, os quadrinhos e o gênero textual receita, né? Que é aquele passo a passo que a prof já explicou para vocês. Então aqui diz o seguinte: nas histórias em quadrinhos, a fala dos personagens aparece em diferentes formatos de balões, o que ajuda o leitor a identificar o que está acontecendo. Então, quando a gente lê um gibi, lê um quadrinho, a gente percebe que não tem som, né? E a gente percebe que a gente visualiza a forma deles falarem através de balõezinhos. E esses balõezinhos ficam acima da cabeça deles, né? Para mostrar a fala. Então, aqui na número 6 diz assim, ó, relacione cada balão presente na aba lateral ao seu significado. Depois recorte-os e colhe-os nos respectivos locais. Aqui nós temos grito, pensamento e fala comum. E aqui nessa lapela ao lado, nós temos três tipos de balões. O balão redondinho, o balão já parece que ele é para chamar um pouco mais de atenção, né? E o balão, que ele é oval e tem mais umas bolinhas aqui, tá? E cada um tem um número, tá, gente? Número 1, número 2, número 3. Por quê? Porque você vai botar, por exemplo, se esse aqui for o balão de grito, ele é o número 1. Você vai colar ele aqui e vai botar o número 1 entre os parênteses, tá bom? E assim você vai fazer nos três. Depois, a número 7 diz o seguinte, letra A. Assinale X na resposta correta. Letra A. O que o personagem estava ensinando a fazer? Um brinquedo? Uma receita culinária ou um jogo? Se você precisar voltar lá na página 8 para ler novamente, faça isso, tá bom? Depois, a letra B diz assim: em que lugar da casa estava o menino maluquinho? No quarto ou na cozinha? A receita que ele estava ensinando era um pão de milho, de fubá ou de queijo? E quem ajudou o menino maluquinho a colocar os pães no forno? A mãe dele ou o pai dele? A número 8, lá na página 14, né? Não, desculpa, a página 11. Na página 11 diz o seguinte, volte à história, numere os quadrinhos e responda as questões. Letra A. Essa história tem quantos quadrinhos? Aí você vai colocar o número ali. Letra B. Em qual dos quadrinhos são apresentados os ingredientes necessários para fazer pão de queijo? Aí você vai botar se é no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto e assim por diante. Letra C. Em quais quadrinhos são apresentadas as instruções relativas ao modo de preparo do pão de queijo? Então, você vai voltar na página 8 e vai visualizar aonde está o quadrinho que fala modo de preparo. Qual em número ordinal, qual é o número dele? O primeiro quadrinho? O segundo? O terceiro? O quarto? O quinto? Vai colocar aqui, tá bom? Releia a lista de ingredientes e faça o que se pede. Os ingredientes: um copo americano, equivalente a 250 ml de polvilho azedo. Um copo americano de queijo parmesão ralado fino. Um ovo, 1/4 de colher de sopa de água. E 1 colher de sopa de manteiga derretida. Letra A. Copie somente o nome dos ingredientes
sem as respectivas quantidades. Então, você vai botar só o nome, tá? Polvilho azedo, queijo ralado, você não vai precisar colocar 1 copo, meio copo, 1/4, você não precisa colocar nada disso. Somente o nome do ingrediente. Letra B, você conhece todos esses ingredientes? Sabe o que é polvilho azedo? Complete a frase a seguir. Se existe polvilho azedo, é porque existe polvilho. Qual é o contrário de azedo? Procure a palavra polvilho no dicionário e escreva do que ele é feito. Para a gente entender um pouquinho, polvilho é uma farinha, tá? Como se fosse uma farinha. E ele é feito de um produto que, principalmente aqui no sul do Brasil, onde nós moramos, é muito comum, né? É bem comum a gente comer muito no almoço e na janta também. Então, eu quero que vocês descubram agora do que o polvilho é feito, tá bom? Na página 12, diz assim, nessa receita é necessário utilizar um copo americano e uma colher de sopa para medir os ingredientes. Sobre isso, responda as questões. Letra A. Que tipo de colher deve ser usada nessa receita? Para a gente entender, existem vários tipos de colheres. Nós temos a colher de chá, que é aquela bem pequenininha. Nós temos a colher de sobremesa, que é um pouquinho maior. E a colher de sopa, que é essa colher normal, né? Que a gente come, que a gente utiliza para fazer as receitas. Que tipo de copo deve ser usado nessa receita? Nós temos o copinho de cafezinho, que é o pequeno, o copo americano, que é o copo normal de água, e depois a gente tem os outros copos maiores, que não são muito utilizados na culinária. Mas, por exemplo, uma taça, quando a gente fala uma taça de vinho, uma taça de suco, ela é uma medida diferente, tá? O copo americano é esse aqui, ó. Ele mede 250 ml. Cabe dentro dele 250 ml de água, de suco, de refrigerante, seja o que for. Só cabe 250 ml ali dentro, tá? Letra C. Que ingredientes deve ser medido com uma colher de sopa? O que é para botar uma colher de sopa? É açúcar? É azeite? É manteiga? É polvilho? O que é para colocar? Letra D. Que ingredientes devem ser medidos utilizando o copo americano, tá? Qual é os ingredientes que devem ser medidos usando o copo americano? Letra E. Sublinhe no trecho a seguir a parte equivalente à quantidade relativa a um copo americano. Então, o copo americano, 250 ml de polvilho azedo. Você vai sublinhar, fazer um traço embaixo, somente na medida. E quando a gente fala em medida, a gente fala de números, tá bom? Letra F. Pinte o desenho que representa a quantidade a seguir. 1/4 de copo de água. Considere que para ter 1/4 de copo, ele deve ser dividido em 4 partes. Bom, vamos lá. Agora prestem muita atenção nessa parte. Quando a gente fala 1/4, eu quero dizer que é uma parte de 4. É como se nós pegássemos esse copo aqui, ó, e dividíssemos ele em 4 partes. 1, 2, 3 e 4, a parte de cima. Então, imaginem 4 linhas, tá? Que a gente pudesse colocar 4 porções iguais de água ali dentro. Cada porção é 1/4, que quer dizer que é uma parte de 4. Então, desses 3 copinhos aqui, ó, qual deles está cheio com 1/4, tá? Se fosse 1/2, seria uma parte de 2. É o que a gente chama de meio, metade. Mas aqui está falando em 1/4, tá? Uma parte de 4. Qual desses 3 copos tem 1/4 de copo de água? Tem água só em até 1/4. Uma parte de 4, tá bom? Faça essa com bastante atenção, tá bom? Agora, a gente vai fazer essa daqui, ó, que é a página 13, certo? Releia este quadrinho e depois responda as questões. Modo de preparo. Separou os ingredientes? Pegou uma vasilha grande?
Beleza! Vá juntando o polvilho, o queijo e o ovo na vasilha. Letra A. Que parte da receita está sendo explicada pelo menino maluquinho? Letra B. A que público o menino maluquinho está se dirigindo? Ao público adulto ou ao público infantil? Circule o nome do autor dessa história em quadrinhos. Então, você vai circular o nome dele, tá bom? Se você não entender o que está escrito, procura aqui no Google, nome do autor do menino maluquinho, tá? Vocês vão encontrar um senhor de cabelo branco que parece um algodão doce, tá bom? Na número 12 diz assim, agora observe o último quadrinho e responda as questões. Depois de meia hora mais ou menos, com os pãezinhos dourados, está pronto, pode começar a festa. De que festa o menino maluquinho está falando? Observem o cenário, observem a roupa dele. Que trajes são esses? Em que festa a gente se veste dessa forma? Letra B. Que elementos comprovam a sua resposta? E aqui a número 13 diz o seguinte, recorte do material de apoio, a página com a receita de bolo de baunilha. Então, se a gente for, deixa eu tentar ir lá embaixo, puxar o material de apoio. Lá no material de apoio tem uma receita de bolo de baunilha. E essa receita dá certo. Isso quer dizer que já dá para fazer um bolo para o café da tarde, tá bom? E só que estão faltando algumas informações. Vamos ver se vai abrir aqui. Tá faltando algumas informações para esse bolo de baunilha. Então, você precisa completar o bolo de baunilha. Vamos lá, cadê? Tá carregando. Vamos lá. Eu adoro baunilha, e vocês gostam de baunilha? Aqui, ó, receita, bolo de baunilha. Ingredientes: 2 xícaras de açúcar, 3 xícaras de farinha, 4 colheres de manteiga, 3 ovos, 1 xícara de leite, 1 colher de essência de baunilha e 1 colher de fermento. Modo de fazer: ó, a manteiga, o açúcar e os ovos, massa cremosa. O que tá faltando aqui, ó? O que a gente precisa fazer primeiro? A gente precisa misturar, bater, o que a gente separar, tá? O trigo, o leite e a essência de baunilha. O fermento e mexa bem. Depois, o que é para fazer? Ao forno por 40 minutos. Vocês têm, ó, olha só, vou dar algumas dicas. Na receita a gente mistura, a gente coloca, a gente leva ao forno, a gente espera para assar. Então, são algumas palavrinhas que estão faltando aqui que você vai colocar, tá? Para que você consiga finalizar essa receita, esse modo de fazer, tá bom? E depois, manda uma foto para a prof, comendo esse bolo delicioso. Tá bom, meus amores? Por hoje é só, finalizamos agora a nossa aula. Espero que tenham gostado. Espero que façam esse bolo delicioso. Com a ajuda dos pais, é claro, tá? Não vou mexer no forno, fazer coisas que não devam sozinhos, certo? Um grande beijo e até a próxima aula.